Não. Tô, deixa só. Peraí. Não, o Wilson tem que permitir, acho. É só clicar no share screen, vários oponentes, Peraí, só um vários pouquinho. caboclos. Compartilhar vários participantes. Isso aí. Tá certo. Então, estou compartilhando. Pessoal, então, dando início à nossa rotineira palestra, né? Nossa palestra já com horário fixo aí sempre aos domingos, das 11 ao meio-dia, das 11 à 1, mais ou menos. É com muito prazer que a gente recebe novamente o atleta do Erbo, né? Pedro Segato, né? Que já deu outras palestras para nós, né? Tanto presencialmente lá no Erbo, quanto aqui no ambiente virtual. E, Pedrão, é uma satisfação sempre muito grande aí ver o que você preparou para a gente. Essa temática, né, uma temática que eu, por exemplo, não tinha pensado algo com uma palestra. Eu não acompanho a evolução dos grandes mestres indianos, né? Claro que a gente sabe que o xadrez surgiu lá na Índia, o Chaturanga, o Anand, todo mundo conhece, mas confesso a minha ignorância, assim, que eu não acompanho o desenvolvimento. Então, para mim é uma grata surpresa poder ouvir o que você trouxe aí para nós nesse domingo de manhã, né? Pedrão, a palavra está com você. Muito obrigado novamente. Depois a gente conversa. Soraya vai fazendo a mediação nossa aí. Então tá, obrigado, gente. Obrigado. Então, bom dia a todos, né? Então, a gente pensou nessa temática de falar dos grandes mestres aí do xadrez indiano. E deixa eu só ver aí, será que... Vamos dar um... Tô ouvindo um ruído aí, não sei se o pessoal tá ouvindo. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Então, a ideia é a seguinte, né? Porque a gente conheceu uns pouquinhos, pelo menos os principais jogadores, né? Eu selecionei 3 para a gente falar hoje deles. Não vou falar história de vida, nada, vou mostrar a partida mesmo, só para a gente conhecer o estilo, ficar um pouquinho mais familiarizado, né? E eu vou pôr aqui um arquivo do Word que eu preparei, né? Dos 3 que eu vou falar hoje. Então, claro, eu vou falar do Praggnanandhaa, está com 2.608 de rating, né? Um menino de 15 anos que foi GM com 13. Então, uma revelação, né? Muitos já conhecem aí. O segundo GM que eu vou falar, não sei, vocês estão vendo a tela aí, né? É o Gukesh. Ele é um GM de 14 anos, tá? Esse menino, o sonho dele é ser campeão mundial. Então, ele falou que ele vai ser campeão mundial. Vamos ver, né? Tá com fé. Ele tem 14 anos, virou GM com 12 anos. Ele ficou a 17 dias do Carjaquim para bater o recorde de GM mais novo da história. Então, ele é atualmente o segundo GM mais novo da história, né? Então, esse é o Gukesh com 2.560 de rate. Essa aqui é uma foto da partida em que ele conseguiu a última norma dele de GM, né? Eu vou mostrar outra partida que eu achei interessante dele, mas tem essa partida dele que foi bem interessante. E esse é um dos meus jogadores favoritos aí da Índia também, que é o Ganguly. Ele tem 37 anos, né? Atualmente é o número 8 da Índia. O que chama atenção nele, além da, né, os jogadores indianos, eles são muito bons em cálculo, tática, essas coisas. Mas ele é muito simpático, assim, sabe? Ele é meu, digamos assim, meu jogador favorito aí, é um dos top 3 da Índia, porque ele é muito carismático, assim. Você vê os vídeos dele, assim, o cara discute xadrez com felicidade, assim, bem legal de ver. Então, eu vou mostrar as partidas aí para a gente ver. Vou começar com a partida do Praggnanandhaa contra o ex-campeão mundial aí, o Topalov. Então, aqui, essa partida, vou fechar aqui só a tela. Foi jogada no Gibraltar Masters agora em 2020, tá? O Praggnanandhaa contra o Topalov. O Praggnanandhaa começou com E4. Ele jogador que sabe bastante teoria, também o Praggnanandhaa, né? Ele faz um curso de treinamento. Esses GMs mais novos, assim, só para contextualizar, o Praggnanandhaa, o Gukesh, etc. O Kramnik fez um treinamento com eles, né? Então ele pegou lá os baixinhos da Índia, lá os gêniozinhos e fez uma imersão com eles, assim. Então o Kramnik treinou eles diretamente também, além de toda a equipe da Índia que é muito forte nessa base de treinamento.
Então aqui o Topalov jogou D5, né, defesa francesa. Pragnananda jogou cavalo C3, convidando a variante aqui com bispo B4, né? Deixa eu só fazer aqui. Variante bispo B4 seria a Winnower, né? Só que aqui o Topalov jogou cavalo F6, né? Provocando o avanço de E5. Depois de cavalo D7, o Pragnananda jogou F4, que posição típica, né, da francesa. Então aqui, imediatamente rompendo a base da cadeia do centro, né, com C5, o Topalov, cavalo F3 desenvolvendo. E aqui o Topalov jogou bispo E7, né, natural, desenvolvendo a peça. Aqui jogou bispo E3. E aqui o Topalov jogou B6, mantendo a atenção no centro e preparando, desenvolver os bispos, desenvolver o cavalo. Né? Dama D2 foi jogado pelo Pragnananda, também mantendo o controle da casa D4 e preparando eventualmente a possibilidade de roque maior, se quiser. Né? Cavalo C6 foi jogado pelo Topalov e aqui o Pragnananda jogou bispo E2. Então ele tem a possibilidade de rocar para ambos os lados, dependendo do que o Topalov fizer. Né? Geralmente roca menor mesmo nas posições. Mas aqui depois de roque, rocou menor também, né? Para manter na mesma ala. Aqui também tem uma vantagem aqui, certa vantagem aqui na ala do rei, certo? O Pragnananda, porque o preto não tem um cavalo F6, está preparando F5, né? E já colocou uma torre na coluna F. Então aqui o Topalov tomou em D4, o Pragnananda recapturou, tomou em D4, bispo por D4. E aqui, o que vocês jogariam de preto aqui? Vou perguntar aqui, como a gente tem bastante tempo nessa palestra, eu vou perguntar os lances aí. O pessoal quiser mandar no chat, o Jaime pode participar também se quiser. Deixa eu pôr aqui. Se quiserem colocar no chat aí também algumas ideias de lance aí para preta. Deixa eu ver aqui só, não sei se estou visualizando o chat. Ah, está aqui o chat. Beleza. Então o Valério, vou deixar aqui do lado do chat. O Valério falou bispo E7 ou bispo C5. Mais alguém quer dar alguma ideia? Beleza, então eu vou passar aqui. Então, o lance do Topalov aqui foi cavalo B8. É um lance bem interessante, ele quer manobrar o cavalo para C6 e ele quer atacar, né, melhorar o controle de D4, atacar o bispo das brancas, ganhar um tempo, eventualmente até avançar o peão de D. É um lance bem interessante. E aqui o Pragnananda recuou, então, o bispo, né, prevendo essa ideia. E aqui o Topalov também, outra ideia do lance cavalo B8 é esse lance típico de troca de bispo, com bispo A6, né? O cavalo suporta ali o bispo em A6, então, antes de tirar o cavalo, Topalov aproveita para fazer esse lance ancorado aí pelo cavalo, que é o bispo A6. Isso é uma ideia típica da francesa também, de trocar esse bispo branco ruim das negras pelo bispo branco excelente aí das brancas, né? E aqui o que vocês jogariam de brancas? Não é nenhum lance espetacular, assim, só uma ideia, né? Então, eu vou passar aqui o lance, bispo por A6, o Daniel falou, né? E cavalo por A6. A ideia aqui é que a branca realmente não tinha como evitar a troca, mas agora o cavalo que seria melhor, digamos, em C6, está, né? Ele pode ir para C5 ainda, mas tá na ponta do tabuleiro, a gente chama, né? Tá lá em A6, então tá levemente disposicionado. E aqui o Pragnananda aproveita para jogar F5. Tá? Então a preta não tem coordenação de peças ainda, né? As torres ainda não estão desenvolvidas, o cavalo está na ponta do tabuleiro. E esse lance de F5 ameaça diretamente F6, danificando a estrutura da preta, etc. E aqui o Topalov capturou em F5. Seguiu o cavalo por D5 e aqui o Topalov jogou um lance bem interessante. O que vocês sugerem aí de lance para preta? Aqui?
Se alguém quiser dar um palpite aí. Então, que o Pedrão, o Wilson falou bispo C5, cavalo B4, cavalo C7, né? Pedro sugeriu cavalo C7 e Daniel cavalo B4. As duas ideias são boas, né? Porque o cavalo está cravado da branca. Topalov optou por cavalo B4, mas a ideia é similar. É um pouquinho mais ativo o lance, né? E agora a branca tem duas opções. Ou toma em E7, troca, né? E vai para um final ok, digamos. Ou reforça o cavalo em D5, que foi o que o Pragnananda fez. Então aqui o Pragnananda jogou C4, porque se tomar, obviamente, ele vai ficar com o centro muito forte, né? O Topalov jogou torre C8, né? Batendo no peão de C4. Só que aqui o Pragnananda ele não precisa defender o peão imediatamente, né? Ele jogou A3, depois de cavalo C6. É claro que não vai tomar o cavalo, porque senão o centro fica forte, né? Cavalo C6, e aqui o Pragnananda simplesmente defendeu o peão de E. Então agora se veja, ele tem um cavalo em D5 muito forte, ele já preparou uma expansão da maioria na ala da dama também, né? Então tem alguns trunfos na posição, não quer dizer que está ganho, mas parece uma posição mais agradável para a branca mesmo. Então aqui o Topalov jogou bispo C5 para trocar um par de bispo. Se a branca capturar aqui em C5, peão toma, né? Peão de B toma, por exemplo, né? Vou colocar aqui a variante. Daí essa casa de D4 fica muito forte para preta também, né? Então, aqui o Pragnananda jogou B4, né? Então, aqui em B4 ele já expande a ala da dama, tira o bispo da diagonal, digamos, ativa, que ele está em C5. Né? Aqui o Topalov captura, o Pragnananda joga dama F2. E aqui a gente meio que pensa, né? Poxa, tá simplificando, né? O que vai ter nessa partida? Qual que é o trunfo aí, né? Mas veja, aqui o Pragnananda está um pouco mais ativo, né? Ele tem um cavalo em D5 bem ativo. Geralmente é uma casa que cria muitas ameaças aqui em F6, E7, né? Em algumas variantes. E outra coisa também é que o Pragnananda está ameaçando diretamente o peão de F, né? Então, por exemplo, logicamente o Topalov não vai jogar G6 para defender aqui, senão enfraquece muito essas casas, né? O cavalo já pode entrar, a dama passar aqui nas casas negras. Então aqui o Topalov ele joga dama D7. E eu tenho uma pergunta para vocês, pessoal. Como vocês continuariam aí? Podem pensar um minutinho aí. Como vocês continuariam de brancas? Que é um lance bem interessante, eu achei. O Valério falou torre AD1. Eu vou falar para vocês que se fosse num blitz eu jogaria torre AD1 sem dúvida aqui, né? Porque parece natural, né? Cria ameaça de cavalo F6. O Galaxy S9 falou dama por peão. Acho que ele tá com a ideia de jogar cavalo D7, E7 no final, né? Mas só que esse cavalo defende ali esse D7, né? Acho que não funciona ainda. Mas é uma ideia para ter em mente também. Daniel falou dama H4. Cavalo F6. Valério quer ir para cima. Você vê. Cavalo F6. Toma. Daí, de repente, dá para jogar rei H8, né, Valério? Ainda para defender a casa de G7. Não cheguei a analisar cavalo F6 assim, mas acho que rei H8 depois, né? Se a gente for ver aqui, ó. Vamos colocar a variante aqui. Não sei qual que seria a ideia, talvez tomar, né? Mas daí acho que rei H8, se a gente colocar aqui o Stockfish, ele diz que tá ok pro preto, né? Tá ok pro branco também, mas... Aqui, ó. Daniel falou dama G3. Vamos voltar aqui. O lance jogado, pessoal, A Mauri falou torre AD1 também. O lance jogado pelo Pragnananda foi dama H4. Se vê, né?
a ideia desse lance é, eventualmente, né, proteger aqui desculpa, ameaçar a dama G5 algumas variantes, preparar cavalo F6, né, com já a entrada de dama aqui na posição e também, eventualmente, se precisar, depois de rei H8, né, dobrar alguma torre para bater em H7. Então, essa é uma ideia bem interessante, é um lance multifuncional aqui. Eu acho que esse é um dos diferenciais aí também do Praggnanandha, é que ele tem muito cálculo mesmo. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, se a gente for ver, assim, dama H4, eu achei um lance bem interessante. E aqui o Topalov jogou dama D8. A ideia do dama D8 aqui é que essa dama vai ficar muito forte nas casas negras, né? E o Topalov propôs a troca de dama aqui. E aqui, qual que é o lance que vocês sugerem para continuar de brancas? Linhas concretas aí. Porque o Topalov, ele também está vendo, né, eventualmente, umas ideias de cavalo F6, defender com rei H8, né? E ele ameaçou a troca de dama, né? O que a gente vai jogar aí? Para onde vocês moveriam a dama? Vocês trocariam a dama? Tem alguma outra ideia? Vai lá, Daniel. Estoque leite. O Daniel foi pegar café lá. Então, pessoal, aqui o lance que o Praggnanandha jogou foi cavalo F6. Tá? O Valério sugeriu... o Daniel demorou cavalo F6. Não ligou o estoque leite hoje. O Valério sugeriu trocar dama e B5 com a ideia de cavalo E7. A posição acho que é interessante, Val. Só que acho que depois de B5 talvez tenha cavalo A5, né? Por exemplo, essa variante aqui que vamos sugerir aqui talvez tomar dessa torre. Depois de B5, né? Acho que esse lance começa a incomodar aqui o peão de C, talvez, né? Mas aqui o Praggnanandha jogou cavalo F6 mesmo, tá? Qual que é a ideia? A ideia é que depois de G, F6, o que você jogaria aqui, Daniel? Você que sugeriu o cavalo F6. O que você jogaria de lance aqui? O cavalo F6 tem a ideia de trazer a torre de E3 para H3, o Collins falou. E parece que depois de F6 fica legal. Beleza. Ó, o Daniel sugeriu, acho que torre E3, né? Ele sugeriu E por F. A questão, Daniel, é que se você jogar E por torre E3 ou E por F, por exemplo, a preta tem o dama D4 trocando, por exemplo, se você tomar o peão, Topalov tem dama D4 trocando as damas, né, aqui. Então tem que ver, porque tem uns recursos de defesa aí para negra também, né. Então, torre D1 antes, perfeito, foi o que o Daniel falou aí, né. Aqui o Praggnanandha, provavelmente, não sei se o Topalov chegou a ver esse lance, porque aqui o Praggnanandha ele fica ganho, né? O computador dá uma avaliação aqui de +2, +3 para branca, com esse torre D1 intermediário. Qual que é a ideia de torre D1? Se a preta não pode manter essa diagonal, né? Defendendo o peão de F, porque simplesmente toma e ameaça, né? Ganha um tempo na dama e ameaça a dama G5 ganha na partida. Então, deixa eu só voltar aqui as setas. Então, aqui o Topalov ele decide, por exemplo, se ele joga dama C7, aqui simplesmente, né, poderia jogar assim a branca, né? Então, depois de E por F6, torre D3, né, e já está ganhando a partida. Então, o Topalov aqui ele decide entregar a dama por 2 peças, né, pela torre e por cavalo. Não sei se vocês ficaram com alguma dúvida nas variantes aí, mas a dama meio que não pode sair, né? Porque por F6 está ganhando mesmo, passando a torre, né?
Essa variante também está ganhando para branca, tá? Mas aqui o Pragnananda, ele toma em F6, batendo no cavalo. Aqui forçadamente o preto tem que jogar cavalo G6, né? Para evitar ideias de torre E3, torre G3. E aqui como vocês continuariam de brancas? Lance natural, hein? Lance natural esse. Aqui o Pragnananda jogou H4, né? Tentando tirar esse cavalo aí, porque é a única peça que defende o rei do Topalov, né? Aqui o Topalov joga H5 para evitar. E agora, como vocês continuariam? É bem interessante essa técnica no final aqui, porque tá ganho para branca, mas não pode deixar a preta criar muita fortaleza aqui. O que vocês sugerem aí? Cadê o Pedrão aí? O Valério falou C5. C5 é interessante, né? Assim, não pode tomar o peão duas vezes, porque cai a torre de D8, né? Mas tem um lance mais ativo na posição e com uma ideia muito interessante aqui. Essa ideia, pessoal, eu achei muito interessante do Pragnananda, que é a seguinte: se eventualmente ele conseguir tomar esse peão de torre e esse de torre, ele vai ter um mate em H8, né? Então, aqui o Pragnananda jogou torre F1, que é o lance que o Daniel acho que falou aí por último, né? Tá com o estoque leite ligado hoje. E depois de torre F1, pessoal, aqui o Topalov é forçado a jogar F4, tá? E porque senão toma em F5, toma em H5 e acabou o jogo. E aqui, qual que é o lance para branca? Esse lance é muito fino. Qual que é o lance para branca aqui? Continuar criando ameaças ou criando vantagens, não deixando a preta respirar mesmo. Dama G5, Soraya falou. Wilson sugeriu torre 1. G4. Olha lá, o Julian está afiado hoje, hein? G4 mesmo, guys, tá? Então, o G4 é muito interessante. Eu botei 2 exclamações nesse lance do Pragnananda, tá? Contra o Topalov. Porque esse peão DF não pode tomar, né? Porque senão a ideia de torre F5 para H5 é ganhadora, digamos assim. Ganhadora mesmo, né? E se tomar em G4, joga H5 e mesma ideia, né? Toma F4, passa a torre. E aqui o Topalov jogou torre D3. Tentando criar alguma coisa de defesa aqui com torre G3, né? Mas daí o Pragnananda tomou em H5. Torre G3, rei F2, né? Cavalo por H4. Aqui foi um desperado do Topalov. Pragnananda tomou e ele tomou em C4. O cavalo não tinha para onde sair mesmo, estava ameaçando H6, né, em algumas variantes, e passar a torre. E aqui, depois de torre por C4, Pragnananda jogou torre E1. Depois de torre E1, aqui o Topalov abandonou, né? Ele está com dama por torre só. Já tem ameaça de torre E8, não adianta dar cheque em C2, né? Aqui simplesmente defende de torre e cai no final de dama contra torre. Tem um peão DH muito forte. E aqui o Topalov abandonou, né? Então você vê, Pragnananda, aqui eu ainda não tenho o rating deles, mas Topalov mais de 2.700, né? A gente sabe. Pragnananda aqui por volta de 2.600 aí nessa época, tá? Então aqui, lance muito interessante a partida, né? Com essa ideia do F5 rápido aqui do Pragnananda. E achei bem interessante para a gente recapitular aqui a ideia de dama H4 e cavalo F6, né? Com esse lance intermediário. Então, bastante cálculo envolvido aí, mas Pedrão, parece... Oi? não dá para jogar aí um torre E7? Em qual posição vocês estão vendo aqui? Não, depois de torre D1, Dama E7? É. É porque daí aqui toma em F, Toma né? aí. Não, E daí ameaça G5 é a dama. tá certo. Dama G5. Mas então essa foi a ideia do Pragnananda, né? As duas colunas assim estão dominadas, né?
Então, ela é bem interessante aqui. Provavelmente o Topalov deixou passar esse torre D1 aqui. Ele deve ter visto só E por F, talvez, né? Porque eu acho que voluntariamente ele não ia fazer isso, né? Só para vocês terem uma ideia, aqui o lance melhor seria Rei H8, né? Daí depois de torre AD1, jogar dama E6, aqui eu coloquei uma variante, né? E aqui a dama teria que sair para outro lugar, né? Depois cavalo F4. Talvez dama H6. Aqui o computador ele tenta achar umas defesas aqui para preto, ele diz que tá ok, mas é bem difícil de segurar mesmo já aqui, tá? Porque essas duas colunas estão abertas, a dama está mal posicionada. Mas Rei H8 seria um lance mais seguro, né? Pedro perguntou se dama G3 não funciona ao invés de torre D1. Espera aí. Dama... Aqui, Pedrão, acho que dama G3 aqui, Rei H8, né? E qual que é a ideia aqui, né? Se tomar, a dama toma agora, né? E aqui, se torre D1, acho que dá até para jogar dama E7 nessa situação, porque tá ameaçando cavalo E5 e não dá para tomar aqui que toma. Eu acho que dama E3 ainda não funciona, dama G3, né? Mas essa foi a primeira partida, né, do Prime Nananda. Então ele tirou leite de pedra aí contra o Topalov, né? Achei interessante a partida. Vou mostrar agora a partida do... Vamos começar com a do Gukesh, agora a próxima, e depois eu termino com a do Ganguly. Então, vou botar aqui no modo treinamento. Esse é o Gukesh, tá, pessoal? Vou mostrar aqui, ó, de novo, o baixinho aí que foi GM com 12 anos. O estilo do Gukesh é o seguinte: essa partida ele era um IM, né, ainda, 2.466 contra o MF, V2.305. E ele estava galgando aí, isso foi bem perto da onde ele conseguiu a última norma de GM dele, né? Antes de virar GM, essa partida é bem interessante. O estilo dele é o seguinte: ele não é muito teórico, mas ele é muito bom em cálculo e ele é muito posicional. Então ele é digamos assim, é um GM mais seguro, assim, digamos. Ele não arrisca tanto, não tem tanto perfil dos outros GMs, assim, de cálculo, variante confusa, tal. Se pegar os jogos dele, vocês vão ver que eventualmente a abertura é uma bagunça, mas em coisas posicionais, assim, é impecável, assim, muito bom. Então, eu escolhi essa partida aqui do Gukesh, né? Ele jogou o cavalo F3. Cavalo F6 aqui pelo MF, né? G6, e aqui ele escolheu a abertura hipermoderna, com B3, com duplo fianqueta, né? Essa é a abertura hipermoderna. Então, bispo G7, bispo B2, roque, bispo G2, C5 e C4. Aqui é transposto por uma variante da inglesa, né? Vocês vão ver aqui as posições. O Jaime tem muita experiência nessas posições, ele pode comentar aí também depois. Seguiu com o cavalo C6, rocou, né? O Gukesh rocou. Depois de D6, ruptura típica aí nessas posições, um D4. Seguiu tomando, jogou bispo D7 para preparar troca em D4 e bispo C6, né? E aqui jogou cavalo C3, nada extraordinário até agora, né? Abertura normal. Tomou. E aqui jogou bispo C6. E aqui eu já pergunto para vocês, o que vocês jogariam aí? Ameaçou a troca de bispo, tem alguns lances chatos aí também, tirando o cavalo, né, batendo na dama, o que vocês jogariam aí? Jaime com certeza está acostumado nessa posição, ele conhece o lance típico aqui. O que vocês jogariam aí de brancas, pessoal? O lance típico aí da inglesa. Cavalo D5, o Wilson cravou aí já de primeira. Realmente cavalo D5, esse é um lance bem típico, né? Aproveitando aqui que nunca pode tomar quando tem a bateria aqui de dama e bispo, né? Nunca pode tomar de cavalo. Então o cavalo D5 vem com uma força muito, muito grande aí, evitando a troca de bispo também. E aqui ele trocou, né? Cedeu o par de bispo por esse cavalo forte. Tomou de bispo. De novo, não pode tomar não pode tomar de cavalo, porque leva mate em G7. E aqui jogou cavalo H5 MF para trocar o bispo, né? Bom, não tem outra opção, dama D2 única, né? Tomou.
E aqui está um final em que o bispo, apesar da branca não ter o par de bispo, o bispo ele é mais forte que o cavalo nessa posição, né? Domina o cavalo, já está ameaçando o D7. E é interessante de ver aqui que o MF jogou dama B6, né? Defendendo o peão de B. Depois de torre D1, ele jogou A5, uma ideia bem ativa aí de expandir na ala da dama, né? Fazendo um ataque de minoria, preparando A4 para deixar abrir a coluna de A para a torre de A8 e também deixar um peão atrasado em B3, né? Uma ideia forte aí da negra. Então aqui, eu ia perguntar para vocês, agora eu já dei spoiler no lance, né? Aqui o Gukesh, ele tem, igual eu disse para vocês, ele tem uma força posicional muito grande. Ele jogou torre D3, né? O que esse lance faz? Esse lance, ele defende, por exemplo, se a preta jogar A4, ele pode jogar B4. E agora não tem A3, porque simplesmente joga a torre por A3, né? Então evita esse A3 da negra e deixa que a branca jogue B4 com mais conforto, digamos assim. Além de outras ideias, né? Eventualmente pressionando mais o ponto de F7, dobrando torres para romper com C5, eventualmente, né? Então, achei um lance multifuncional aí do torre D3, achei bem interessante que ele jogou. E aqui o MF jogou cavalo F6, né? Ele ameaçou trocar por esse bispo forte, né? O cavalo, levar para um final, digamos assim, quase morto, né? Então, aqui o Gukesh jogou bispo G2. Aqui o computador dá que está empatado, mas para um humano jogar de pretas é mais difícil, né? Essa estrutura com D6 e E7 é um pouco mais difícil de progredir, né, do que o ataque aí das brancas, aí, digamos, né? Então, eu gostaria de jogar de branco essa posição, apesar do computador da igualdade. Então, aqui, bem interessante, né? Jogou a torre C8, preparando talvez torre C5, evitando C5. E aqui, um lance muito interessante, igual eu falei, né? O Gukesh, ele tem uma compreensão posicional bem interessante. E ele jogou torre C1 nessa posição. A ideia do torre C1 é defender C4, né? E preparar já o avanço A3 aqui, né? A3, B4, expandir a maioria com C5. E essa torre está apoiando aí o avanço desses peões. Então, torre C5, né? Preparando para dobrar, bloqueando, ganhando melhor controle da casa de D5 também. Aqui o Gukesh jogou torre C3, né, aproveitando para dobrar e preparando a expansão. Depois de torre C8 ele jogou A3, né, seguindo o plano de expansão da maioria. Aí depois de cavalo D7, jogou bispo A3. Aqui ele está cravando o cavalo e eventualmente nessa posição, né, dependendo de como seguir, poderia até tomar o cavalo e preparar uma ruptura, né, desde que fosse oportuna. E é um lance chato também, né? Porque crava o cavalo, a preta tem que responder, né? Se eventualmente tirar a torre, né? Pode já preparar o avanço de B4. E aqui a preta jogou E6, né? Só que ao mesmo tempo que ele resolve a cravada, o que acontece com esse peão aqui? Ele fica muito enfraquecido, né? D6. E agora D6 é uma nova debilidade na posição. Então todo o plano do Gukesh agora ele mudou, né? Ele vai bater em D6 e a hora que ele não conseguir mais, ele vai tentar romper com a maioria na ala da dama. Então, seguiu com dama D2, né? Preparando aqui a Alekhines Gun, que eles chamam, né? Com torre, dama e torre, né? Dependendo de como a posição permitir. E aqui teve uma leve concessão aí pelo MF, que ele jogou A4, né? A4 é um lance bem criticado, eu coloquei 2 interrogações, porque assim, ele não entrega a partida de imediato, mas posicionalmente é um lance muito ruim, né? Porque agora o Gukesh joga B4, força o recuo de torre, e a expansão aqui, o ataque de minoria acabou, né? E agora a branca está com todo o tempo do mundo para manobrar e bater no peão de D6, melhorar as peças, né? Então, eu achei que a 4 foi uma concessão muito, muito grande aí das negras, né? Deveriam ter jogado torre C7. E aqui o Gukesh, ele jogou
E4, né? Esse E4 ele evita o lance de D5, explorando aí a bateria de torres aí em C3, né? Que poderia ameaçar aí o preto. E aqui o preto jogou dama C6, né? Ameaçando o peão de E aqui. Batendo no peão de E, tem que defender, né? Jogou bispo G2, agora não tem sentido o bispo ficar em H3, né? Cavalo E5, deixando o cavalo um pouco mais ativo, mas ainda não está ameaçando tomar o peão, né? Porque a torre está defendendo. Aqui o Cash jogou o lance dama D4, né? Bem interessante, defendendo aqui mais uma defesa para o peão de D, para o peão de C, ameaçando F4 algumas variantes, centralizando a dama na diagonal, né? Então aqui realmente a dama tem mais funções do que ali em D2. Aqui dama D7, foi jogado pelo MF. E aqui vem o lance que aproveita os temas aí da posição, né? Que é o lance C5, né? Chegou aí a ruptura da maioria. Também aproveitou que não pode tomar por conta do cavalo, né? E aqui ele aproveitou para jogar C5. Então aqui a Degra jogou torre D8. E o que vocês jogariam aqui de branca? Perguntar aí pro pessoal, né? Daniel falou F4. F4 é possível, né, Dani? Mas depois de F4 o cavalo pode ir para G4, manobrar de volta para F6 em algumas variantes, preparar um E5. Achei bem interessante o lance aqui que o Cash fez foi H3, né? Então, assim, ele não tem pressa nenhuma. Comentário aqui é que realmente o preto não tem como melhorar a posição, né? E agora ele tem F4 com tempo, deixando a única opção aí como cavalo C6 de retorno para o cavalo, né? Então o Gukesh ele é bem posicional mesmo, ele não deixa nem um pouco o cavalo, deixa ficar um pouco mais ativo. E basicamente ele passou o lance, né? Quer ver o que a preta faz. Então aqui depois de cavalo C6, a ideia é que, bom, qual que é a ideia? Porque se ele tirou G4, eventualmente o cavalo poderia ir para G4. Só que qual que foi a ideia do H3? A ideia do H3, basicamente o Gukesh está falando que cavalo C6 é ruim, né? Por que que é ruim, pessoal? Vejam a combinação aqui. O que que vocês jogariam de brancas? Agora é importante ter cálculo aí, calcular variantes concretas, variantes favoráveis aí para branca. Alguém quer sugerir aí? Por que que cavalo C6 é ruim aqui, né? Daniel falou dama... Valério aqui com dama F6 aqui. Exatamente, Daniel. A dama por D6 foi o que o Gukesh jogou. Qual que é a ideia? Que depois de tomar e tomar, né, que não tem muita opção, senão vai ficar só com peão a menos. Na verdade, ele fica com peão a menos forçadamente, né? A ideia é que o preto não pode capturar em D6 por causa de B5, que foi o que o Daniel falou, né? Tá levando D5 e tem esse tema tático no final. Então aqui a preta é forçada a jogar um lance passivo, né? O Soraya pergunta se pode ser E5. Acho que E5... Acho que dá para tomar, talvez... Talvez dê para tomar aqui. Depois das trocas. Peraí, dama por D6. E5 ao invés de D5. É porque daí acho que dá para tomar aqui só. Por enquanto. E se entrar em C7 eu volto cavalo C6 talvez. Ou segue o jogo aqui. Ou toma em D6. Daí acabou a vantagem da branca, né? Mas é interessante. Então dama D6 tomou. E aqui a ideia do Gukesh é que a preta está muito passiva, né? E aqui a partida vai acabar em 2 lances, pessoal. O que vocês jogariam aqui de brancas?
Você vê aqui que posicionalmente está muito bom para a branca, né? Mas ela tem que criar alguma coisa aqui, né? O que vocês jogariam aí? Torre por C6 e E5, perfeito. Não tem muito mistério, né? Parece que é um sacrifício intuitivo aqui mesmo, que o Gukesh jogou. E depois de B toma C6, o Gukesh jogou E5, né? E aqui, por incrível que pareça, a preta abandonou. Pode não ser tão surpreendente mesmo, porque esse peão de C6 vai cair, esse peão de B vai passar, vai depois cair C6 vai cair A4, né? E aqui a preta não tem nem um pouco como progredir a posição, né? Aqui eu coloquei uma variante para exemplificar, né? Digamos que jogue F6 para romper essa cadeia de peões. Pode tomar aqui em C6, depois de torre F7, pode tomar em A4 até, e depois que tomar pode até deixar tomar em E5, que a ideia aqui é avançar mesmo. E aqui a preta fica muito passiva, né? Tipo, vai passar todos os peões da ala da... Passar todos os peões aqui, a branca tem todo o tempo do mundo, né? Jogou G7, não pode tomar, né? Porque coroa. E aqui o rei em A7, aqui a branca tem todo o tempo do mundo para progredir de forma que quiser, né? Aqui seria uma posição final, digamos aí. Depois que trocar um par de torres aí é muito fácil de ganhar essa posição, né? Depois de cair o peão de C6 ali. Então, bem interessante aí a partida posicional do Gukesh. Não teve nada assim muito extraordinário na partida, mas o estilo dele é esse mesmo. E essa foi uma partida interessante no torneio que ele conquistou a norma aí também de GM. Quis mostrar para vocês. Agora eu vou mostrar a partida do Ganguly, que é a última partida da palestra, que é esse GM aqui número 8 da Índia, que eu acho ele extremamente simpático. Depois vejam aí os vídeos dele. Tem muita coisa bacana aí de material dele. E ele é muito criativo também, cálculo. E essa partida aqui, ela é contra o Sandro Mareco. Então, acho que todo mundo conhece o Sandro aí no chat. O Sandro Mareco, me corrijam se eu estiver errado, acho que ele é o número 1 da Argentina, né, atualmente. Aqui no momento ele tem 2.650 de rating, né? Então, um rating muito próximo do que o Ganguly tinha. 2.658 na época. E essa partida foi jogada em 2017. O Sandro Mareco aqui, ele tá de brancas, então eu vou inverter o tabuleiro, porque a gente vai ver da perspectiva aqui da negra, que é o Ganguly, tá? Então aqui, pessoal, para quem não conhece o Sandro, ele é um jogador argentino extremamente forte, já esteve no Brasil aí com a gente, né? Todos aí chegaram a bater um papo com ele, o Daniel treinou com ele aí também um tempo, bem amigo. Então, o Sandro, ele costuma jogar mais posicional, joga D4, etc. Só que nessa partida ele jogou E4. E aqui o Ganguly, ele estava preparado para jogar Caro-Kann, outras coisas que ele joga, só que ele falou que veio na cabeça dele, assim, aleatoriamente jogar E5 mesmo, e falou, vamos tentar E5, né? Então ele falou, vamos ver o que dá. Aqui o Mareco jogou, entrou numa Ruy Lopes, que é variante italiana, né? Desculpa, Ruy Lopes não, abertura italiana mesmo, com bispo C4. E aqui o Ganguly jogou bispo C5, rocou, aqui lances, né, de teoria, D3, rocou, C3 preparando a expansão no centro, aqui o Ganguly jogou D6. E aqui o Sandro jogou B4, que é uma ideia também típica dessas posições, né, de conseguir a expansão na ala aqui da dama, né? E depois de A4 ganhando mais espaço, o Ganguly aqui ele tem que jogar A5, né? Senão o branco começa a jogar A5, vai expandindo na ala, né? Já está ameaçando capturar o bispo. Se jogar A6, restringe um pouco depois de A5, então, e também deixa um ponto de ruptura em B5, né? Então aqui, digamos assim, se jogasse A6, toda hora a branca tem esse ponto de B5, também tem que calcular A5 em algumas variantes, então o A5 parece mais interessante mesmo. Depois de B5, cavalo D7. Então o Mareco ele ganhou uma expansão na ala da dama, né? Em troca tem alguns pontos aí de debilidade, eventualmente vai ter uma rotura com C6, D5, né? A ideia típica dessa posição da preta. E
E aqui o Mareco seguiu com bispo E3. Também é outro lance típico, tá, pessoal, dessa posição. Aqui o Ganguly ele poderia tomar em E3, tá? E jogar essa posição com C6 e romper com D5 eventualmente, mas assim, digamos assim, não tem nada de que a preta vai conseguir, além de talvez uma igualdade nessa variante, vai trocar uma peça. E, lógico, não é ruim para nenhum dos lados, tanto é que o Mareco jogou bispo E3 mesmo, para ele tomar em E3. E aqui, que lance vocês jogariam, pessoal? Vou perguntar aí para o pessoal do chat, o que vocês jogariam de preto? Esse lance ele tem 3 funções. Vejam se vocês conseguem achar um lance aí com 3 funções. Bem interessante a precisão dos GMs aí, né, na abertura, e que eles nunca estão perdendo tempo, digamos assim, né? O pessoal quer falar aí? Não. D5, a Soraya falou. O D5, Soraya, no momento ele é interessante, né? Poderia ser jogado, mas aqui o peão D5 ainda tem pouca defesa, né? Então, se eventualmente jogar D5 aqui, você acha que dá para tomar e eventualmente tomar em B6? Tomar em aqui, talvez, né? Então, aqui o Valério sugeriu o cavalo G6, Wilson falou bispo G4. Daniel falou bispo E3 ou C6, né? Aqui o Ganguly ele jogou C6, pessoal. Por que ele tem tripla função, né? Primeira função é defender o bispo. Então, por exemplo, digamos se jogasse cavalo G6 aqui, vou pôr uma alternativa, poderia tomar e danificar a estrutura, né? Então, eventualmente, se o bispo tivesse defendido de dama, seria melhor, né? Então, C6 defende o bispo, ameaça aqui já batendo na cadeia de peões e prepara D5, né? Eventualmente essa ruptura com D5 com o tempo. Então esse é um lance com tripla função, C6. Não tem nada mega power no lance, né? Mas é um lance típico da posição, né? Interessante isso. Aqui o Mareco jogou torre 1. Aqui o Ganguly até considerou jogar D5 aqui, com uma variante de tomar os peões e fazer um gambito aqui com o cavalo G4 e tipo um gambito, como é que chama? Agora me fugiu o nome. Qual que é o gambito, que é aquele gambito do peão D5 aí? Que já vou lembrar, pessoal. Marshall, né? Não, não é Marshall. Depois a gente lembra o nome junto. Eu sei o nome e esqueci agora. Acho que é o Gambito Marshall mesmo, que a ideia é de sacrificar um peão por atividade, mas aqui o Ganguly, ele não tinha certeza se ia ter alguma compensação. Então ele não jogou D5 nessa posição. Depois de torre 1 do Sandro Mareco, ele jogou bispo C7. Então aqui seguiu o Mareco desenvolvendo o cavalo D2, e aqui o Ganguly rompeu com D5, né? Essa é a ideia. Preparou C6, gambito foguete. A dúvida, né, Dani? Precisa saber o nome. E aqui ele jogou D5, ganhando um tempo aí no centro, né? Fortalecendo o centro, aproveitando que o bispo está ali. E rompendo aí a ruptura típica das pretas. Aqui o Sandro, logicamente, ele não capturou, senão o centro das pretas ia ficar muito forte, né? Aqui a gente nunca captura esse peão, porque esse centro móvel aqui é muito forte, restringe todas as peças aqui da branca, né? Aqui o Sandro recuou com o bispo A2. E aqui o Ganguly jogou cavalo G6, né? Preparando aí uma defesa eventualmente para o peão D5, cavalo F4, etc. Essa partida, pessoal, parece bem morna, assim, né? Até agora. Mas essa partida até o pessoal comentou, assim, que é uma das partidas mais extraordinárias, assim, né? Do Ganguly aí, né? E o Mareco, ele também ficou bem entusiasmado com essa partida, quis analisar muito aí, porque vocês vão ver que vai ter muitas táticas aí daqui a pouco.
Então aqui o Mareco seguiu com H3, o Ganguli jogou H6, né? E aqui o Mareco jogou dama C2, né? Então aqui é um lance que parece típico, né? Eventualmente preparando, defendendo E4 e preparando D4, eventualmente, né? Fazendo uma pressão na coluna C aqui no bispo. E aqui o Ganguli, ele comentou o seguinte, ele falou que, veja como o GM pensa, né? Aqui o Ganguli, ele falou o seguinte, aqui eu percebi que o bispo de A2 e a dama de C2, eles estão longe da ala do rei, né? Da defesa do rei aqui. E, geralmente, para que o bispo branco e a dama servem nessas posições? Eles servem, eventualmente, para defender aqui na casa de F1, aqui alguns temas de sacrifício em H3, né? A casa de F1 é importante essas duas peças estarem ali, mas como essas duas peças estão longe, ele começou a preparar um sacrifício em H3, com bispo D7. Esse lance também tem dupla função, né? Agora ele ameaça bater no peão de B5, né? Ameaça ganhar um peão em B5. Só que o lance sutil, até o Mareco falou que ele não tinha visto a ideia da posição, né? Ele realmente defendeu aqui torre B1. Na verdade, o Mareco ele tem que jogar torre B1 aqui para defender esse peão. Só que o Ganguli, ele estava com maldade de jogar dama C8, né? Ele não quis ameaçar o peão de B5, ele quis jogar dama C8 e preparando a bateria para eventualmente sacrificar em H3, aproveitando que essas peças estão longe, né? Aqui o Mareco jogou cavalo F1. E aqui, pessoal, não tem o bispo por H3 ainda, né? Porque, por exemplo, se jogar cavalo de 1 H2, pode jogar cavalo G4, né? Então, cavalo G4 ganha aqui nessa posição, né? Não pode tomar o cavalo, porque toma G4 e toma F3, né? Aqui. Então, essa seria uma variante. Então, no cavalo G4 ganha mesmo, porque qual que é a ideia? Por exemplo, se dama E2, provavelmente aqui cavalo H4, né? E aqui não pode tomar em H4, porque cai lá e depois cai em H4, né? Esses dois cavalos vindo para G4 e H4 são a ideia típica de ataque do preto. Só que se jogasse bispo H3 aqui, a ideia, o lance que exclama é cavalo de 3 H2, né? Depois de cavalo H4, jogar F3. Então, aqui, ó, a branca vai ter a defesa lateral na segunda coluna. Então, é essa defesa que o Ganguli viu na partida. E depois de cavalo 3 H2, ele viu que não dava para sacrificar ainda o bispo, né? E aqui ele jogou torre D8, né? A ideia, ele até comentou na partida que a ideia é falar o seguinte, o que a branca tem, né? Qual que é o plano da branca, né? Ele queria ver o plano que o Mareco queria, assim, na posição, porque ele falou, passei um lance, né? Torre D8, além disso, eventualmente evitou D4 indiretamente algumas variantes, né? Tomando em E4 e fortalecendo o centro aí. Então, colocou uma torre no centro. E aqui o Mareco jogou cavalo G3, né? Então, aqui o Ganguli jogou bispo E6. A ideia do bispo E6, pessoal, é que se jogar D4, agora tem peão por, né? E a dama defende o bispo aqui, ameaça tomar lá, né? E depois de eventualmente tomar aqui, digamos que a preta aqui reforça, né? A coluna D aqui e evita também D4, né? Tira o bispo da frente da torre. Então aqui a ideia de bispo E6 também com aquela mesma ideia de passar lance e ver qual que é o plano do adversário, né? Ainda melhorando a posição de fortalecer o centro. E aqui o Mareco ele interrogou, ele jogou bispo D2, só que lembra que a gente comentou agora há pouco, né? A dama ela era bem importante na proteção dessa segunda fileira, que foi o motivo pelo qual o Ganguli não sacrificou em H3, né? E agora o Ganguli sim sacrifica em H3. Aqui o Mareco ainda faz um intermediário de B por C6, né? Depois de B por C6 é forçado aqui, porque senão toma em B7. Aí o Mareco aceita. A ideia do intermediário aqui do Mareco é abrir a coluna para a torre mesmo, né? E aqui o Mareco aceita o bispo e aqui dama por H3, né?
E aqui o comentário interessante, porque esses cavalos eles estão em zug, né? Eles não podem sair dessas posições, porque eles, por exemplo, se o cavalo do G3 mexer, cai F3, né? Esse cavalo está desprotegido. E esse cavalo se mexer, leva cavalo H4 aqui, né? Da preta, ameaçando um mate inevitável em G2. Então, é uma posição muito forte aí desses cavalos, né, na cabeça do rei branco aí. Então, o Ganguli foi para cima do Mareco aí com bispo por H3. E aqui o Mareco jogou torre B7. Bem interessante, pessoal. Ameaçando, ativando a torre, ameaçando o bispo de C7. Ia perguntar para vocês o que vocês jogariam nessa posição. Vamos ver se o pessoal está aceso ainda. Deu meio-dia, já bateu a fome aí, né? Torre D7. Daniel tá afiado hoje. Torre D7 é interessante, Leite. Inclusive, foi um dos lances que... exatamente. A preta tem todo o tempo do mundo aqui, né? Se ela quiser passar 5 lances para branca aqui, é só não deixar a dama chegar em F1, né? Mas, assim, tem tempo, né? E Torre D7 é um lance que ele sugeriu, né, na análise, ok, acho que até o computador dá esse lance. Mas aqui ele jogou cavalo G4, tá? Qual que é a ideia de cavalo G4, Daniel? A ideia de cavalo G4 é que tá ameaçando esses 2 pontos. Digamos que se a preta tomar em... Obviamente não pode tomar em C7 por conta de cavalo H4, né? Tirando a defesa de H2 e aqui está perdido, né? Que só uma variante para exemplificar aqui, né? Então, aqui não tem a defesa do ponto de F2, né? E aqui não tem muito como que fazer, né? Aqui, mesma coisa, né? Se dama D1, tome. Eventualmente, aqui tem muito recurso para preta, né? Tipo, pode tomar em E4. Acho que até antes aqui dá para tomar em E4, na verdade. Torre, se dama D1, dá para tomar em E4 aqui antes. E abrir a coluna para a torre. Então, realmente não podia tomar o bispo de C7. Então, aqui o Mareco, ele jogou... desculpe, depois de torre, cavalo G4, aqui o Mareco... O que vocês jogariam aqui, pessoal? O que vocês jogariam de branco? A posição já é difícil, né? A ideia é passar a dama para E2, né? Defender F2, beleza. A ideia é passar a dama para E2, né? Então, admitir que bispo D2 foi um erro. Só que se jogar bispo D3, né? Aqui tem duas ideias. Bispo C1, bispo E3 e dama D1. Só que dama D1 permite a troca em E4, abrir a coluna aqui para a torre, né? E, por exemplo, se bispo C1, né? Poderia seguir com torre D6, eventualmente, né? Passar as peças para o ataque. Aqui o Mareco ele jogou bispo C1 mesmo, tá? Desculpe, tinha falado que seria uma das opções. Bispo E3 é outra opção aqui. Só que aqui acho que daria para... Vamos ver o que a engine fala aqui. Aqui a engine da torre D7, torre D6, bispo D6. Acho que torre D7, na verdade o Ganguli comentou que ele ia jogar a torre D6 aqui, lembrei. A ideia é de jogar torre F6 e eventualmente jogar com os planos assim de tomar o bispo e essa torre ia passar para o ataque. Então o Mareco optou por jogar bispo C1, né? Também para tirar os temas de cavalo por E3 em algumas variantes, com esse cavalo em G3 caindo. Tem algumas variantes, né, que surge esse tema. E aqui é um lance que o Mareco comentou que nem passou pela cabeça dele. E é um lance que o Ganguli falou que ele encontrou no tabuleiro e ele ficou hipnotizado, né? Ele falou, vou ter que jogar esse lance porque as variantes que eu tô vendo, ele é muito bonita, as variantes que eu tô vendo são favoráveis, né? E alguém tem uma sugestão de lance aí para preta? Cadê o chat aqui? Acho que eu tirei o chat.
Tá acabando, pessoal. Vamos lá, contribuam aí. Daniel, você é o Ganguli e tá jogando contra o Sandro aí. Vai lá. Valério, cadê o Williams, pessoal aí, Maru. Que eu vou mostrar o lance, é um lance bem difícil de encontrar mesmo, que é o lance que exclama na posição, que é o lance torre A7. Aí você fala, nossa, mas está entregando a torre, né? A ideia é que se tomar em A7, vai jogar bispo B6, né? No mínimo recuperando a torre, criando alguns ataques, né? Muito forte. E se tomar em C7, simplesmente toma e ganha uma qualidade, né? E ainda tem ataque, pode trocar e seguir com o cavalo H4, entrar com a torre em D3, algumas variantes. Então aqui é uma posição bem favorável para o Ganguli, né? Ele encontrou esse torre A7, realmente o computador gosta do lance, apesar dele dar outros lances aqui na posição. Mas ele diz que é vantagem boa aqui para a preta, né? E aqui o Sandro ele aceitou a torre, né? Com a ideia de depois de bispo B6, o que vocês jogariam de brancas aqui, pessoal? Se vocês tivessem que defender essa posição. Vocês defenderiam a torre? Vocês jogariam outro lance? Como que vocês jogariam aqui na posição? Bispo E3 acho que eu posso tomar, né, Leite? Se peão pôr, cai o cavalo de G3, né? Por exemplo, se bispo E3 aqui eu posso tomar. E não pode tomar de torre, porque eu tomo a torre também, né? Tô batendo na dama e ameaçando mate aqui, né? Então, tenho duas ameaças e se tomar eu tomo os dois cavalos aí. Dama antes, peraí. F por E3. Peraí, não entendi. Dama antes, F por E3. Se toma em E3, F por E3. Ah, sim, então, não, peraí. O que você está falando aí? Ah, entendi. F por E3, né? Vamos ver aqui qual que é a... Vamos ligar o estoque leite aqui. Aqui, na verdade, ele dá bispo por A7. Bispo por A7, olha que interessante. Desculpa, então, não era bispo. Mas bispo E3, ele diz que cavalo por E3 ganha também. Cavalo E3, na verdade. Agora, dama G3. Se dama G2 aqui, ele dá... Ah, daí toma, né? Daí bispo por A7. Então, ele diz que aqui simplifica e ganha o final. Mas aqui o melhor lance, ele diz ainda que é bispo por A7. E, por exemplo, se bispo por A7, a ideia é cavalo F4. Ah, é verdade, eu lembro que ele comentou isso na partida. Desculpe, foi falha minha aqui na análise de variante. Ele simplesmente ia recapturar a torre aqui com a ideia de que o bispo não poderia deixar a casa de F4, né? Mas bispo E3 não é a defesa, Leite. O que você jogaria aqui? Tem que defender esses vários ataques aí da preta, né? O jogo ainda foi mais longinho ainda. O D4 é o lance, né? Ele não se apegou à torre de A7, né? Ele já ganhou uma torre, então agora ele tem que defender um pouco. Fechou as linhas aqui com D4. E aqui o Ganguli jogou bispo por A7, simplesmente tomando a torre. Aqui o Sandro jogou F por E por D5. Aqui o Ganguli tomou em D4, já está ameaçando, né, D3, tá? Então ele está tentando abrir essa diagonal para o bispo.
Então aqui o Mareco jogou C por D4. E aqui o interessante é que o Ganguly ele ainda tinha dama F5 aqui, né? Variante que o Ganguly inclusive viu na partida, ele falou que o Mareco tinha um recurso de defesa aqui, pessoal, depois de E por D4, dama F5, com a ideia de passar a dama aqui para H5, né? E depois de D por C3, por exemplo, ainda tinha dama F7, que o Ganguly viu na partida, incrivelmente, que depois de tomar cavalo G5, né, dá o garfo na dama e no rei, então tem que tomar. E a ideia é que aqui tem um perpétuo da branca, incrivelmente, né? Se rei F6, torre E6, se rei F7 volta, né? E se rei F8, que se jogar rei F8 só se complica, né? Com bispo A3 aqui. Então aqui seria forçada essa sequência de rei F6 e manter aqui com torre E6, né? Então uma possibilidade que o Sandro tinha aqui era jogar dama F5 nessa posição ali. Então tomou. E aqui depois que o Sandro, né? Bem interessante esse recurso de defesa. Então aqui o Sandro já tomou em A7, aqui o Sandro jogou bispo E3. Com a ideia de que se ele achou que o Ganguly não poderia tomar em D4, né? Defendendo o peão de D4, mas mesmo assim o Ganguly tomou em D4. Bem interessante, né, pessoal? Parece que está entregando o bispo, mas aqui o cavalo não pode tomar por causa de cavalo H4, ameaçando mata em G2. E novamente esse plano de que se o bispo sair da defesa de F4, tem cavalo F4, daí são duas casas que o branco sempre tem que ficar de olho, né? Então aqui o Ganguly joga cavalo, bispo por D4. Como vocês defenderiam aqui? Também essa partida é um exercício de defesa, né? O Sandro ele tem que se bater aqui para defender a posição. O que vocês jogariam aí de brancas? Aqui o Sandro jogou dama D3, tá? Com a ideia de aqui o Ganguly tomou em E3. Depois de torre por E3, aqui o Ganguly jogou cavalo H4, né? Não pode tomar em E3 porque a dama está defendendo. Mas esse lance cavalo H4, ele explora que depois de dama D3 do Sandro, né? A dama saiu da defesa de F2, né? Não tem nenhuma peça protegendo F2. Esse cavalo não pode, portanto, tomar aqui, porque daí ele tira a casa de defesa de F2, né? E depois de rei F1, dama por F2 é mata. Então, pessoal, bem difícil defender essa posição mesmo, aqui realmente não tinha outros lances, né? Se tentasse dama E2, mesma ideia também, de tomar o peão, dama E2 não tem, né? Porque toma o bispo e depois cai G3. Aqui depois de dama D3 explorou o tema de que não tem a defesa de F2 e depois de cavalo H4 o Sandro abandonou a partida, né? Então achei uma partida bem interessante, principalmente explorando a ideia das peças longe da defesa do rei, né? E bastante temas táticos, com principalmente esse torre A7 abrindo a diagonal para o bispo aqui. Realmente você vê que no nível de próximo de 2.700 para você ganhar uma partida tem que ser muita marretada, né? Não bastou um lance fino só, teve vários aí na posição. Então eu vou repassar a partida rapidamente aqui só para a gente ter em mente as principais ideias. Então uma abertura italiana aqui, né? D3, C3, D6, expansão na ala da dama aqui de início e jogando o lance assim. Né? Voltou o cavalo para 7, aqui o lance com tripla função C6, torre 1, bispo C7, né? Rompendo assim que possível no centro. E preparando aqui a bateria, né, de peças em H3. E depois de bispo D2, né, lembrando atrapalhou toda essa defesa aí na segunda fileira, o Ganguly sacrificou. Cavalo G4, criando vários temas aí
E o torre A7 para coroar no final, ele é muito forte o lance. D4, E por D4. Bem interessante os recursos de defesa aqui também, né? Esse lance bispo por D4 foi bem fino também. E depois de dama D3, explorando a ideia de que a casa F2 está fraca, né? Então é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida aí de alguma partida, alguma variante para a gente rever, aí algum comentário, podem deixar aí no chat. Eu vou dar um stop share aí para a gente conversar. Pedrão, Se vê aí. Um abraço. Pedrão, muito obrigado pela tua palestra, né? Sempre muito bem organizada, material muito interessante. E eu queria fazer 2 comentários, né? O primeiro que me chamou a atenção foi partidas com lances flexíveis, né? Ou seja, a flexibilidade dos lances atingindo mais de um objetivo. E isso é uma coisa que me impressiona no xadrez desse nível assim de grande mestre, né? A segunda que me chamou a atenção foi voltar a lances, né? Como geralmente o iniciante tem dificuldade de voltar a lances, né? O iniciante joga para frente, faca nos dentes, faca na caveira e tem que ir para cima. E a gente vê lances voltando, por exemplo, o cavalo D7, B8 na primeira partida, né? O bispo G2 para D5, depois bispo G2, depois bispo H3, depois bispo G2, né? Sim. Na segunda partida, né? E Exatamente. me lembrou a partida do Jaime, embora as ideias posicionais sejam diferentes, né? O cavalo G1 do Jaime Kutima. E queria linkar o Jaime aí na discussão, Jaime. E depois, Pedrão, se você pudesse falar um pouquinho sobre como estudar como que você passou a estudar esses grandes mestres indianos, por que você passou a estudar e fazer alguma indicação de leitura, de estudo aí para eles. Mas antes, eu queria ouvir o Jaime nessa questão. Bom, primeiro comentar o Pedro aí pela escolha, pela busca das partidas, né? É sempre uma questão, umas opções que tem que ser feitas, né? E parece muito interessante. Nessa questão, Wilson, das manobras, digamos, posicionais, é óbvio que você tem uma ideia do posicional e você vai fazê-la da maneira em que você crie mais problema para o adversário sempre, né? O caso lá que fala do Topalov, quando ele pode optar entre cavalo 2 e cavalo B4, né? Ele opta, claro, pelo cavalo B4 porque confunde mais a coisa ali e tal, né? Então ele vai buscar jogadas que realizam mesma solução, mas com mais complicações, né, para o adversário, né? Você não busca complicar para você. Isso é uma constante ali. Você vê qualquer jogador de nível, eles vão seguir nesse caminho, né? Você tem 2 opções, eles vão buscar a que gere mais dificuldades para o adversário. A primeira pessoa que falou isso foi o Larsen. O Larsen sempre criando problema, né? Quer dizer, você, mesmo perdido, você tem que criar problema para o adversário, né? Quer dizer, o cara tem que ver que mesmo posições ganhas, o cara vai sofrer para ganhar, né? Então essa é uma característica, né? Também daquela inglesinha ali que eles jogaram, né? Fica claro ali, Pedro, que a luta normalmente, você vê essas partidas, especialmente o Larsen joga essa linha, né? Jogava, né? Claro, faz 10 anos que faleceu, ontem celebrou 10 anos a morte do Larsen. A luta pela casa C5, né? E para colocar o cavalo ali, por isso que ele joga o A5, não é com a ideia de A4, né? Mas é para ganhar uma casa para colocar o cavalo ali, né? E depois ele mete a torre ali, o preto se atrapalha meio aí nas ideias estratégicas, né? Mas a ideia é tentar trazer o cavalo para o centro, eventualmente, né? Mas a casa forte dele é C5, se ele puder ter, né? Senão ele vai ter que... Porque 5 não é estável para ele, nem nada, né? O único posto avançado que ele pode buscar é C5. Sim. Né? Então, quando ele joga o cavalo D5 e vai obrigar eventualmente essa troca, né? Então complica um pouco o trabalho da preta, né? De defesa. Ele sempre vai ter um final inferior, porque o espaço, que tem a vantagem do branco aqui é o espaço, né? Não é nem a questão do bispo, do cavalo e tal, mas mais é o espaço que tem, né? Sim, sim. Então, talvez até a ideia de cavalo H5 seja ruim, talvez até cavalo E8, né? Depois de dama B6, jogar cavalo C7, E6 e C5. Né?
Depois de... Só isso. Depois o resto eu achei que está muito bem feito. E depois que ele dobra na coluna C e prepara 3B4 e tal, depois a coisa anda, né? Mas é só essa de estratégia da abertura, né? Uhum. Você acha que a falha foi o quê aqui, Jaime? Você acha que Cavalo uma das... eu acho que é menos preciso que, digamos, cavalo E8, né? Esse cavalo é 8. Eu gostaria mais de cavalo E8. Porque, bom, a ideia aqui... A mesma ideia, né? Toma, dama B6, Uhum. sei lá, né? E daí cavalo, ameaçando cavalo C7, tentando simplificar. Passar um lance aqui, cavalo C7. Tá. Isso, daí vai para A5, né? Daí pode ir por A6 ou por E6 para C5. Sim, por E6 aqui ou A6 para C5, né? Dominar essa Isso, casa. exatamente. Estrategicamente é isso, né? Claro Nossa, que daí vem todos os golpes muito, táticos e tal, que é outra coisa, né? muito bom, muito bom. Tá, mas aí, excepcional, e como jogos dos garotos indianos é excepcional, né? A gente tem toda uma escola, a gente pode dizer que veio atrás do Anand, né? Sim. E que realmente é um grupo muito forte, né? Esse garoto é o 8º da Índia, né? Quer dizer, um super jogador, 8º da Índia, quer dizer, não tem nem chance de pegar uma equipe olímpica, né? Sim. Quer dizer, é impressionante, né? A evolução que eles tiveram. Se a gente lembrar que até o Anand, eles praticamente não tinham grandes mestres nenhum. Sim. Na minha época de juvenil, mesmo interzonal, não tinha nenhum indiano jogando. Hein, Jaime? Agora eles têm 60 e poucos, eu acho, o Grandes Mestres 65, Estavam acho. muito atrás do Brasil na época, né? Hoje... Eu lembro do que o Mundial de 91, o Sub-16, Sub-18, os indianos foram no ermo jogar. A gente trouxe eles para jogar, mas, porra, é impressionante ver os caras jogando o ping. Fizeram fila ali no velho ermo. Pedrão. Tirado, quer falar alguma coisa, Tirado? Tô vendo que você está se coçando aí. Só tô me Literalmente. coçando. Tirado joga defesa moderna ali, você já viu se jogando? Pois é, eu estava vendo, inclusive eu estudei um pouco dos indianos também, do Ramesh, que é um dos treinadores do Pragnananda, né? Então, depois com o impulso do Anand, a coisa decolou, né? Eles investiram bastante em seminários, eles trouxeram os treinadores, inclusive do Anand, para fazer palestras. Eles investiram bastante no treinamento de base, né? Treinamento dos jogadores. E deu o que deu, né? E de um período para o outro, até a última que eu tinha era 60. Claro que aumentou, né? Foi dito aí que tá 66, né? Grandes mestres. Deixa eu dar um look aqui rapidinho, mas é por aí. Mas o que eu tinha era 60 até 2019, que eu tinha feito o último levantamento. Então, os jogadores excepcionais, e eles trabalham muito com a questão, desenvolveram muito a questão do treinamento do russo mesmo, né? Porque foi justamente as pessoas que eles trouxeram para lá, né? Para treinar. 64, 64? parece. Uhum. 64 casos. Eu estava com 60, então eu tenho que atualizar minha lista. Agora parece que está em 66. Então, eles tiveram bastante seminários para treinadores, eles fizeram um trabalho de base, eles levaram o Landa, a Gard, o Bilab, né? O Bilab, que era treinador, eu acho que era o técnico do Anand, e mais outros jogadores fortes. Então, eles investiram muito nisso. E o resultado está aí, né? Você vê aqui. E a mesma coisa da China, você vê a China também explodiu de forma fabulosa, né? Não existia até o final do século XX, de repente explodiu. Oi? Oi, Jair. Eu acho também, só complementando aí, Augusto, o fato do xadrez ter surgido lá, né, o ancestral mais antigo conhecido do xadrez, deve dar um aspecto cultural, né? De pensar, porra, o meu povo inventou esse negócio, né? E o fato de ter o Anand, claro, como ex-campeão mundial, e o fato de ter uma população extraordinária, né? Acho que é a segunda maior população do mundo, né? Sim, a Índia, né, se você fizer um incentivo ali... O Henry pediu a palavra. Fala, Henry. Mas eu queria comentar que eu passei pela Índia e vi gente jogando na rua por dinheiro, né? Xadrez, né?
passei em Goa, passei em algumas cidades da Índia, quando eu estava trabalhando com importação, essas coisas lá, eu vi gente jogando na rua. Vi na China também, mas o xadrez dele, mas não por dinheiro. Mas na Índia, o pessoal jogando, colocando lá, para sentar na mesa, a gente colocar uma notinha do lado, coisas assim, né? Então, é uma coisa que é realmente popular. Não é tão popular como, imagino que não é tão popular como na Rússia, né? Mas existe uma popularidade. Eu queria passar para o Pedrão uma pergunta totalmente capivara. Eu acredito que as pessoas que estão aí no vídeo, todas elas já perceberam isso, mas acho que pode adicionar para outras pessoas também. Nessa pesquisa que você fez dos indianos, você conseguiu ver um padrão de jogo, uma coisa que, perdão, né? Um padrão, um caminho que todos esses indianos seguem assim, ou é uma coisa meio de cada um segue um mestre? Como é que você vê isso? É interessante a pergunta, Henry, até porque não tem assim uma resposta para todos os GMs, né? E eu também não sei de todos, né? Estou longe de saber. Mas pelo que eu vi, assim, alguns comentários, também vi vídeos sobre isso, né? Então eu comentei que o Kramnik treinou eles, ele fez como se fosse um acampamento lá com os baixinhos lá, com as feras e treinou, fez um intensivão lá com eles, né? Então eles treinaram com... tem que dar uma olhada ali. Mas tem as reportagens, tudo, né? O Kramnik treina os GMs indianos, né? Até ele fez... E ele escolheu, né? Ele escolheu, se eu não me engano, o Pragnananda, acho que o Gukesh estava junto, tinha mais outros aí, prodígio. E outra coisa, até tem um IM chamado Síria alguma coisa, eu acho. Se você digitar Chess Base India, até sigam, até respondendo a pergunta do Wilson, né? Eu conheci assim muito sobre os GMs indianos por conta do Chess Base India, que é um canal que, né, tem também site, tudo, mas tem o canal no YouTube. E daí esse IM, que ele é o treinador dos GMs, até ele treina o Vidit, que eu quero fazer a próxima palestra, assim, de parte 2, né? Se você for ver o Vidit, né, que acho que é o número 2 ou 3 agora da Índia, que até jogou ele não jogou pela Olimpíada, mas ele estava comentando, não sei por que razões ele não foi jogar, mas está no top 5 da Índia ali. E tem muito vídeo do Vidit sendo treinado na parte de tática. Então no YouTube, assim, inclusive esse IM, que é o treinador aí dos GMs russos e dos GMs indianos, tudo, ele passa os lances e ele resolve as cegas. Então ele fala, imagina a posição assim, assim, assado. E o Vidit, ele resolve assim, composições muito complexas aí de problemas, tudo às cegas. Tem os vídeos, depois posso passar aí no grupo, mas esse é o treinador deles. E eu, pelo que eu vi, o Pragnananda, esse treinador, ele fica dando exercícios para o Pragnananda e para os baixinhos lá resolverem tática, mas é assim, tipo, é muito pesado, assim, tipo, eles treinam muitas horas isso e muito cálculo, e ele fica corrigindo eles, sabe? Então, se você digitar lá no Chess Base India, você vai ver ele treinando os baixinhos lá e ele comentando, não, tá errado, joga assim, usa essa técnica e tal, e os baixinhos vão pegando, né? E a mente deles é assim, né? Você falou, decorou, né? 12 anos, pô. Criança não esquece, né? Responde, capta o que tiver ali, né? E acho que os outros é pela experiência, tudo, né? Mas é muito cálculo, assim. Acho que eles treinam muito junto, assim. E acho que ele chegou a treinar o Anand também, esse IM, assim, um tempo, né? Seu apoiador dele. Então eu vi que realmente é um trabalho bem macetoso, assim, que ele faz. Depois eu passo o link aí, eu digo quem é, eu vou passar no grupo lá. E vocês vão ver o trabalho deles, é bem legal, assim, bem cálculo puro, bem interessante. Beleza, mais alguma questão, gente? O Major está sempre aí prestigiando. Viu o Major com o chimarrão ali agora há pouco? Ó. E aí, Major? Eu estava procurando o Chess Bay India. Ah, tá. Lição de casa, já estava fazendo? Já achei lá. Eu fui na igreja e já me despedi do pastor rapidinho lá. Deixa eu pegar aqui. Não, bacana, cara. Eu acho que é interessante quando a gente vê. É interessante quando a gente. Travou, Major. Vê assim essa explicação, a gente começa dessa maneira, sabe? É outra conversa. Muito legal. Parabéns, viu?
Beleza. É interessante que o Ramesh, nos treinamentos dele, que eu estava vendo uns artigos, eu acho que era ele mesmo, dos treinamentos de elite, assim, que ele faz. Inclusive, tinha a parte lúdica, né? Ele brinca com a turma. Brinca, tipo, de esconde-esconde. Tem umas coisas bem fora do padrão, além do cálculo concreto, da análise, do estudo do cálculo concreto no xadrez, né? Que é bastante exigido. Então, ele tem essa parte que eu tive lendo lá, que ele tinha uns videozinhos dele brincando, fazendo tipo esconde-esconde com a molecada, umas coisas assim. Bem curioso. Legal. Bom, pessoal, Pedrão, agradeço novamente a tua gentileza. Já peço já uma palestra 2, 3, você que define aí quantas sequências você quer fazer, e aproveito para lançar, eu acho que é uma ideia interessante que a gente poderia pensar, pensar o xadrez em alguns países, né? Como está o xadrez em determinado país, como está o xadrez no Japão, lá, Henry, como está na China. Lá é tranquilo, acho que a China seria um celeiro muito interessante. Então. Tem saído muita gente boa de lá, né? O Japão no shogi, ele é o top lá, né? Inclusive, tudo que o maior gênio, mais proeminente de lá, um jovem, um chamado Fujii, tudo que ele come acaba virando notícia no jornal. É bem popular. O pessoal joga ping na hora do almoço nas fábricas. Bacana. E uma outra coisa que a gente poderia pensar em fazer, eu gostei muito da entrevista do Tima, que o Cricor fez, né? A gente poderia pensar em termos de pandemia, hein, Jaime? Aí tem uma sugestão para a tua rede de conhecimento. De repente, a gente pensar em fazer uma entrevista com algum jogador, enfim, né? Não precisa ser só brasileiro, né? A gente tem algum jogador do exterior. Aí só precisaria ter, naturalmente, alguém para traduzir ali a fala, né? Traduzir as perguntas. Não sei o que você acha, Jaime. Você acha viável isso? Não, claro que é viável, né? Tem que ver o tipo, e cada jogador vai ser um repertório aí de experiências próprias, né? E falar isso, né? Eu acho muito legal falar de um torneio específico, né? Também. Eu gosto daquele livro Xadrez de Torneios, né? Seja os bastidores, o que aconteceu, como era, né? Tudo isso, às vezes, os livros não têm. O Chessbase fala um pouco sobre isso, né? Fez umas reportagens sobre vários torneios antigos ali, dia a dia, né? Como se fosse há 50 anos atrás, 100 anos atrás, estavam jogando isso. É interessante também, claro, né? Eu acho que tem várias maneiras de organizar as palestras, né? Por exemplo, assim, por temas, né? Como falou, bom, buscar se existe uma escola indiana de xadrez ou não existe, né? Como existia uma escola soviética de xadrez ou não existia, não tinham várias escolas ou não tinha nenhuma. O termo escola de xadrez, existe uma escola de xadrez argentino, do Grau, do Pano, etc. Como é que encaixa o Naidorf nessa escola argentina? Então tem muito questionamento das próprias definições das... Isso, definir o que é escola, né? Definir o que é escola. É que eu pensei... Não para você, Pedrão. Estou pensando em específico, porque a tua proposta foi trazer essas coisas. Eu até pensei, né? Se o pessoal ia querer ouvir história aqui dos GM, dos IM, eu ia querer ver partida, né? Eu falei, putz, falar história, não sei se... Mas assim, eu vi que o pessoal, né, tem interesse pelo menos um pouco aí de, né, background aí da coisa. A próxima eu posso trazer umas coisas que eu tenho ali. Eu acho que isso... Desculpe, Pedro. Eu acho que isso é interessante, Pedro. Eu acho que porque só a partida vê, só a análise, quer dizer, o cara pega aí o programinha e dá uma olhada, né? Vê aí, tem as análises disponíveis e tal. Eu acho que tem que enriquecer um pouco a narrativa, né? Com esses outros aspectos, ambientar toda a história, né? Como foi a partida. Porque encontrar o lance como o Torre A7, né? Um puta lance. Né? Mas sem a história toda, né? Perde muito, né? O lance é fantástico, né? Sim. Mas ele no meio da história é outra maneira. Eu fui buscar os comentários dele, assim, também o Sandro também, né? Ele até quis fazer um post-mortem bem estendido aí depois da partida com o Gangu, ele disse que ele ficou bem entusiasmado, apesar de perder, né? O GM, quando ele perde uma partida assim, ele não dá muita bola, né? Eu lembro aí, Jaime. Você deve conhecer muito essa história, né? Eu lembro do Tal jogando um torneio, não me lembro se era na Argentina,
E o tal disse que ficava olhando um sacrifício de cavalo e pensou uma meia hora, né? Mas ele não conseguia se concentrar no sacrifício. E disse que toda vez vinha na mente dele uma imagem de um elefante, tipo, se atolando num banhado. E ele falou, bom, já que eu não consigo calcular, deixa eu sacrificar, né? Sacrificou, ganhou a partida, disse que no outro dia os jornais, né? Tal, após intensa análise de 30 sacrifica o cavalo em vez... Ele não estava nem pensando. Como é que é? Tem os bons sacrifícios e os meus, como é que é? Tem uma frase famosa dele aí, né? Tem os sacrifícios certos e os meus, não é isso? É, o certo, o errado e os do tal, né? Isso. É assim que ele fala, né? Bom, é isso aí, Pedrão. Novamente, muito agradecido por tua gentileza, por tua bondade aí de trazer nessa manhã aí compartilhar esse conhecimento. Aprendi muito aí com a tua palestra. Agradeço a todos, né, a participação, os fiéis aí que estão todo domingo de manhã, 11 horas. Em particular, sempre agradeço ao grande mestre Sunier, que contextualiza aí as palestras, traz um pouco da sua experiência também, né? Vamos lembrar que semana que vem temos a palestra do Salles. Tá difícil só de eu pegar a foto dele e o resumo do currículo dele, mas ele me disse que vai fazer a palestra sobre aquele livro. Depois, no outro domingo, uma palestra sobre xadrez e matemática, o Albert, né? O Albert, vamos lembrar, né? Acho que terminou o doutorado dele em matemática na Federal. Então, tem muita coisa para trazer aí para a gente discutir. E depois estamos em aberto. Estamos em aberto para receber propostas. Tirado já fica intimado aí de fazer alguma coisa, né? E a ideia é a gente abrir esse espaço aí para todos vocês. A palestra está gravada, vamos lembrar que eu vou passar, tão logo termine, eu já passo para o Rafael, subir com ela para o YouTube, para o site. Então, podemos considerar que tem poucas pessoas assistindo, mas é um conhecimento que ficou gravado, ficou registrado, ficou materializado, né? Isso, enfim, diversas pessoas em qualquer momento podem estar acessando isso aí. Pedrão, grande abraço. Valeu, Camarada. Valeu, pessoal aí. Obrigado. Tchau, gente. Bom Beijo, Pedrão. Vamos lá que saiu o sol aqui na praia. Vamos... O Jaime está na praia. Felizmente, né, Jaime? Felizmente saiu o sol aqui. Agora tem que correr lá. Agora tem que achar um espaço na areia. Fugir da polícia que não deixa a gente sair, né? Falou, tchau, pessoal. tchau. Tchau, abraço. Bom domingo aí, tchau. Bom domingo.